Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje vamos revisitar o nosso capítulo 4, Brasil nos dias atuais. Como o próprio título já fala, nós falamos de um passado recente, né? E nosso estudo começa se falando sobre o ressurgimento da democracia com José Sarney em 1985, né? Então, no seu governo, a gente tem alguns destaques que a gente pode chamar a atenção de alguns aí, rapidamente, como o restabelecimento das eleições diretas para presidente, prefeito e governador, a aprovação do Congresso Nacional do direito de voto, inclusive para os analfabetos, a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, considerada a Constituição cidadã, né? Uma Constituição que foi promulgada, né? Como eu falei ainda há pouco, em 1988, com um destaque para o artigo 5º, né, que fala dos deveres e dos direitos do cidadão. Bastante recomendado que vocês pudessem fazer uma leitura na internet, está disponível, sobre esse capítulo 5º. Acusação de corrupção nas concorrências públicas, acusação de favorecimento político nas concessões públicas de emissoras de rádio e de TV, implantação de diversos planos econômicos, né, para se combater a inflação, o Cruzado 1 e 2, o Plano Bresser, o Plano Verão, enfim, vários planos, uma reaproximação com a China e com a União Soviética e também Cuba, e uma aproximação com a Argentina e o Uruguai, com a assinatura de um protocolo para a instalação do Mercosul. Bom, depois de Sarney, a gente vai ter Fernando Collor de Mello, né? Um governo bastante conturbado, né? Com bloqueio de dinheiro depositado nas contas bancárias de todo cidadão brasileiro, e quando esse dinheiro é devolvido está totalmente desvalorizado pela inflação, enfim. Em 1992, né, ele, antes de ser impeachmentado, ele acaba renunciando ao cargo de presidente. Depois, de 92 a 94, né, com a renúncia de Collor, quem assume é o vice dele, Itamar Franco. E o governo de Itamar, ele tem um destaque, porque é justamente no governo dele que o Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda, ele forma uma equipe e implanta o Plano Real, que vai reduzir a inflação e é a moeda que a gente utiliza até hoje. Evidentemente que depois do sucesso da implantação do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso ele vai se candidatar a presidente da República, né? E no governo dele, ele aprova no Congresso Nacional uma mudança na Constituição, permitindo a reeleição para cargos executivos, o que não havia na época, né? Então ele vai depois ter 2 mandatos. Ele vence a eleição no primeiro, tornando-se o primeiro presidente a ser reeleito, né? Em 99, ele aprova a lei autorizando a produção dos remédios genéricos, que tem um custo mais acessível à população. E depois ele vai tendo queda de popularidade decorrente da crise, né, econômica que vai se instalando mundialmente. Então, ele cria programas de transferência de renda, como Bolsa Escola, Auxílio Gás, enfim. Depois dele, a gente vai ver, em 2003, o governo de Lula, né, surge Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ter 2 mandatos, né, também de 2013 a 2011. Enfim, era um líder sindical que conseguiu se reeleger. Então, o que a gente destaca? Já havia se candidatado outras vezes e perdido, mas quando chega em 2003, ele consegue se eleger. Então, ele vai implantar um programa social da Bolsa Família, ele vai dar continuidade a privatizações de Fernando Henrique, tem muitas denúncias de corrupção durante o período do seu governo, tem o escândalo do mensalão, enfim. Então, o governo dele, né, como todos os governos, tem o seu início, o seu ápice e o seu declínio. E assim aconteceu com ele também. Então,
devido a todos os escândalos que houveram, né? Enfim, o escândalo da Petrobras, que desvia de bilhões de reais. Então, tudo isso vai gerando, né, um descrédito da população no governo de Lula. Mas, mesmo assim, apoiada por ele, em 2011, Dilma Rousseff consegue se reeleger. Bom, na apostila de vocês tem uma definição aqui de estelionato, né? O que é estelionato? É uma fraude praticada com o objetivo de se enganar pessoas e se obter vantagem ilícita, né? Vantagem pecuniária para si ou para outras pessoas. Mais à frente, nós vamos ver 2018, né? 2019, perdão, Jair Messias Bolsonaro, né? Ele que fora deputado desde 1991, com aquele descrédito do governo petista de Lula, já no seu segundo mandato, e da Dilma Rousseff, ele consegue se eleger e durante a campanha ele sofre um atentado, né? Mas ele consegue se recuperar. No primeiro ano de governo dele, ele faz a reforma da Previdência, né? Ele consegue reduzir o nível da inflação, há uma modesta redução na taxa de desemprego, enfim. Então, na página 25, a gente já tem alguns dados aí do governo de Bolsonaro. E em 2020 surge o Covid-19, que é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus, né? Que é uma doença que afeta as pessoas das mais diversas formas. E é uma doença traiçoeira, porque algumas pessoas têm sintomas leves e moderados, outras precisam ser hospitalizadas, entubadas. Tem, na apostila de vocês, e é muito falado nas mídias, né? Os sintomas. E aí nós temos uma pandemia. Então, o que seria uma pandemia? É uma enfermidade epidêmica que se dissemina com facilidade e por rapidez em todo o planeta, tá? Então, nós temos uma história recente, não é? Queria chamar a atenção de para vocês sobre as barreiras sanitárias, né? Que é um mecanismo usado pelas autoridades para restringir a circulação de pessoas numa determinada região. Atualmente nós estamos vendo, por conta da variação da cepa indiana, nós estamos com barreiras sanitárias nos aeroportos para tentar se minimizar as consequências de uma doença tão grave. Eu sugiro a vocês uma releitura de todo o capítulo e, como atividade devolutiva número 4, um resumo daqueles tópicos que são mais importantes dentro do estudo de vocês, ok? Um bom estudo.